Olá, caro estudante! Estamos aqui para mais uma aula de física. Eu sou o professor Vieira e hoje nós vamos resolver questões relativas ao movimento uniformemente variado e retilíneo. E esta aula é especial para o pessoal de Samas. Muito bem, galera de Samas! Olha, tava com muita saudade de vocês. Nosso grito de guerra! Uhul! É isso aí, pessoal. Vamos botar quente nessa preparação. Vamos prestar muita atenção, muito foco, nada de conversinha, nada de bate-papo. Senta, papel e lápis na mão, garrafinha de café, garrafinha de água, já o copo, tudo que é para você não tirar um minuto os olhos do vídeo, ok? É rápido, resolução das questões. Para quem vai fazer o EMA, para quem está pensando em fazer Enem também, essas questões elas vão abranger, são questões de conhecimentos básicos. Lembre que a gente já teve aquele resumo, não é? Um resumo muito legal, muito bacana, já tivemos nosso momento resumo e agora nós vamos aplicar, agora nós vamos colocar em prática aquilo que nós vimos, ok? Primeiro com questões normais, questões que podem abranger fatos do cotidiano, do dia a dia, como também questões que podem ser mais técnicas, só para a gente treinar, se habituar com a fórmula, observar bem como é que são feitos os cálculos, aprendemos a nos desenrolar. Então, galera de Samas, uhul! Vamos lá, hein? Firmes e fortes. Então, lógico que preciso ter foco, já está tudo arrumadinho, então vamos à primeira questão. Lembre que você deve dar uma pausadinha no vídeo, leia a questão, tente fazê-la e depois vamos conferir aqui com a gente. Pause. Bom, chegou a hora de conferirmos. Vamos conferir? Vamos ver como foi que você desenvolveu a questão. Repare bem que você precisa coletar os dados, você precisa lembrar das fórmulas, é muito importante lembrar das fórmulas. E um detalhe curioso, você que tentou fazer, se você foi até o fim, está aqui na expectativa só de confirmar que a sua resposta está correta, ou se você conseguiu desenvolver até um determinado ponto e parou, chegou o momento de você descobrir por que parei, por que eu não consegui ir até o fim. É treinando que a gente consegue chegar até o fim, ok? Então vamos ver o que é que diz a questão, que é uma coisa simples. Ela diz que um móvel ele está em um determinado momento com uma velocidade de 72 km por hora e uma trajetória retilínea, que nesse momento da velocidade de 72 km por hora ele começa a desacelerar. E ele faz duas perguntas fáceis, ele quer saber qual é o deslocamento durante essa desaceleração e sua velocidade média, a sua velocidade média durante esse transcurso da desaceleração. Bom, caro estudante, foco. Para nós resolvermos a questão, nós não vamos perder muito tempo. Vai ser uma coisa bem fácil, bem simples. Por quê? Repare bem que se ele está me alegando, se ele está me afirmando que é uma desaceleração, é porque o movimento, logicamente, é retardado. Que é o movimento retardado, que eu não lembro mais, Vieira. É aquele em que o módulo da velocidade vai diminuindo, 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 diminuindo. Esse é que é o movimento retardado, ok? Não confundir com retrógrado nem regressivo. Retrógrado e regressivo é aquele movimento em que o móvel se desloca no sentido contrário ao da trajetória. Retardado é uma coisa, regressivo ou retrógrado é outra diferente, ok? A gente não pode confundir. Dê uma olhadinha aí, ok? Nos nossos outros vídeos. Bom, agora, veja bem. Bom, desacelerou. Qual que seria a nossa melhor opção? Repare bem que para você determinar a velocidade escalar média, a velocidade média, você vai precisar do deslocamento e do tempo. Deslocamento total dividido pelo tempo total. Pronto. E um detalhe curioso. Eu não tenho esse deslocamento, ok? Pronto. E agora, como é que nós vamos chegar nesse deslocamento? Como a nossa questão é um treino, então eu vou resolver de uma forma, mas lembrando bem que nós poderíamos fazê-la de um outro modo. Eu vou escolher um modo aqui para fazer, ok? Bom, inicialmente, vamos atentar para o seguinte. Eu vou fazer aqui a figurinha. Pronto, aqui está a nossa bolinha, perfeito? Nossa bolinha que vem rapidamente, ligeiramente a nossa bolinha a 72 km por hora. Lembre bem que esse 72 km por hora, caro estudante, é a mesma coisa que o quê? 20 metros por segundo. Ótimo. Aqui está a nossa bolinha. Então, nesse momento, a sua velocidade inicial, 72 km por hora ou 20 metros por segundo. Mas ela vai desacelerar
e ela vai chegar aqui nesse ponto. Olha só, após percorrer toda essa extensão, ela vai chegar na sua velocidade zero. Ok? Muito bom. E aí, qual que deve ser a minha atitude? O que eu devo fazer para poder chegar na resolução da questão? Como nós devemos desenvolver essa questão para chegarmos na resposta correta? Bom, repare bem que se você olhar para a questão, você vai dizer assim, puxa, como é que eu vou resolver essa questão? Onde está o X da questão? Ok? E muitas das vezes você lê e de repente você deixa escapar alguma coisa. Isso é comum acontecer nas provas. Lembre bem que essa desaceleração, ela vai ocorrer em um tempo. Em um tempo de quanto? Ah, é mesmo. Tem o tempo, num tempo de 4 segundos. Então eu vou botar bem aqui, 4 segundos. Ótimo. Bom, quais são as equações que nós costumamos usar no MOVE? Vamos aqui para o nosso borrão. Pronto, aqui estamos no nosso borrão, olha. As equações do MOVE são essa aqui, ó. V, VO mais AT, equação da velocidade. Muito bem, nós temos uma outra equação que ela pode ser assim, ó. S, SO, mais VOT, mais A sobre 2T ao quadrado. E nós temos uma variante dessa aqui, que poderia ser assim, ó. Delta S. Lembre que esse delta S é o S menos o SO. Então, ela vai ficar só daqui para frente, ó. VOT mais A sobre 2T ao quadrado. E, finalmente, nós temos uma equação muito conhecida, não é? Muito usada, que é a famosa equação de Torricelli. V ao quadrado, VO ao quadrado, mais 2 vezes A, delta S. A famosa equação de Torricelli. Repare bem que a equação de Torricelli, ela te liberta do tempo. Enquanto essas outras equações, elas precisam do tempo, a equação da velocidade, a equação horária da velocidade, a equação horária da posição, a equação de Torricelli, ela te liberta do tempo. Como nós estamos testando, vamos nos acostumar com as fórmulas. Um detalhe curioso é o que, ao visualizar as equações horárias, você vê que em todas elas você tem aceleração. Mesmo na de Torricelli, que você se livra do tempo, caro estudante, foco, você precisa da aceleração. Então, nosso primeiro passo aqui é correr atrás da aceleração. Vamos lá? Então, o nosso primeiro ato vai ser determinar a aceleração. Lembre que ele vai parar. Lembre que inicialmente ele está a quanto? 72 km por hora. Mas eu não vou usar km por hora porque o tempo está em segundo. Eu tenho que usar o 20. Verdade. Consegui observar isso. Vezes a aceleração, que é o meu intuito, vezes o tempo. Você prestou atenção que essa aceleração vai dar negativa? É verdade, não é? Você vai passar A vezes 4, é a mesma coisa que 4 vezes A. Aqui no primeiro membro, 4A. Lembre que ao passar do primeiro para o segundo, sempre o termo troca de sinal, muda de sinal, não é? Na adição, na subtração, igual a 20, é verdade. Então, quanto vai valer a aceleração? Ela vai valer 20 dividido por menos 4, e 20 dividido por menos 4 dá menos 5 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Nossa primeira atitude. Determinamos, caro estudante, determinamos a aceleração. E agora, Vieira, o que é que eu faço? Bom, você vai para a segunda parte. Qual é a segunda parte? Nós vamos determinar o deslocamento. Lembre que a partir de agora, você tanto pode escolher a equação horária do movimento, a equação da posição, nesta forma aqui, ou pode escolher a de Torricelli. Pronto. Vera, vamos escolher a de cima, verdade. Está aqui, olha. O deslocamento é VOT mais AT2 sobre 2. Vamos lá? O deslocamento será... Quanto é a velocidade inicial? Vera, ele estava a 72 km por hora, mas eu vou usar 20. Quanto tempo ele passou nesse deslocamento? Ele passou 4 segundos. Repare bem que quando você colocar aqui mais, você vai lembrar que essa aceleração é menos 5. Então, ao invés de eu colocar aqui mais, eu vou ser ágil. Você vai colocar logo menos 5 vezes 4 ao quadrado dividido por 2.
ok? Menos 5, que é a aceleração, 4 ao quadrado dividido por 2. Ora, 4 ao quadrado, 16. Ah, entendi. Então, nós vamos ter aqui como deslocamento 4 vezes 2, 8. 80. Menos 5 vezes, lembre, 4 ao quadrado, 16. 16 dividido por 2 dá quanto? 8. Menos 5 vezes 8. Bacana. Ah, sem pressa, né? Sem pressa. 80 menos 40. Caramba, o deslocamento deu 40. Pronto, já visualizei opções com 40. Pronto, então isso já está no bom caminho, 40. E o nosso terceiro ato? Bom, nosso terceiro ato é lembrar que a velocidade média vai ser o deslocamento dividido pelo tempo. Ah, então quanto foi o deslocamento durante esse período da freagem? Ah, 40, da desaceleração, como ele colocou. Quanto é o tempo? Vamos ver, o tempo foi 4. Quanto é 40 dividido por 4? Caramba, 10 metros por segundo. Caramba, Vieira, olha aí. Observe bem que chegamos na velocidade escalar média 10 metros por segundo. Logo, 40 é o nosso deslocamento. 10 metros por segundo é a nossa velocidade média durante esse deslocamento, durante essa desaceleração. Opção correta, letra A. A de abençoado, ok? Vamos para a segunda questão? Bom, a segunda questão, ela é uma questão que envolve muitos conhecimentos. Vamos dar uma lidinha na questão? Pause e tente fazê-la. Vamos lá? Ok? Vamos tentar agora ver se foi satisfatória essa sua resolução da questão. Vamos lá? Observe bem que ele diz que uma pessoa está saltando de uma altura de 325 metros. Então, se a pessoa salta dessa altura de 325 metros, ela já está subentendido que ela está partindo do repouso, ok? Porque ela não foi nem lançada, nem atirada, ela saltou. E durante os 5 primeiros segundos, ela cai em queda livre. Exatamente no instante 5 segundos, ela abre o paraquedas. E ao abrir o paraquedas, há uma diminuição instantânea, rápida, muito rápida da velocidade. E a partir daí, ela já começa a cair com movimento uniforme, ou seja, com velocidade constante. Ele pede para a gente considerar os movimentos retilíneos. Se ele está me pedindo para considerar os movimentos retilíneos, é como se tudo estivesse acontecendo em linha reta. Ah, bacana, legal. E deu o gráfico da velocidade em função do tempo, mostrando que ele parte da velocidade zero, como nós já havíamos mencionado anteriormente, e a velocidade dele vai crescendo até um determinado valor que ele não deu. Repare bem que tem uma queda brusca da velocidade, a velocidade bruscamente cai de um valor que a gente não sabe para 10, e ele cai com essa velocidade de 10. Lembre bem que essa velocidade aqui, ó, ela é 10 metros por segundo, e ela vai ser constante até ele chegar ao solo, ok? Sim, e aí, como eu penso, como é que eu vou me desenrolar na resolução dessa questão? Fácil, caro estudante. O seu primeiro passo é entender o seguinte: eu posso calcular quanto tempo ele levou para cair? Pode. Repare bem que ele se encontra nesta posição aqui quando ele começa a cair. Então ele cai, só que tem um detalhe, ó. Repare bem que ele vai partir da velocidade VO igual a zero e de uma altura, certo? De 325 metros. Pronto, até chegar neste ponto aqui. Este ponto aqui, ele está exatamente no instante t igual a 5 segundos. Então a minha pergunta é: quanto será que ele percorreu nesses 5 segundos? Você entendeu? Eu vou descobrir quanto foi que ele desceu, quantos metros ele desceu nesses 5 segundos. Ah, eu poderia usar esta relação aqui, não é? É verdade, você poderia usar essa relação aqui. Poderia usar a equação de Torricelli? Sim, se você soubesse qual era a velocidade ali naquele ponto. Lembre que no transcurso da queda, a aceleração é a aceleração da gravidade, que vale 10
metros por segundo ao quadrado. Ele pediu para você considerar 10, ok? Poderia ser um outro valor, poderia ser um pouquinho mais de 10, pode ser um pouquinho menos de 10, ok? Porque a aceleração da gravidade em todos os pontos da superfície da Terra ela não é a mesma, ok? Pronto, então quer dizer que ele pediu para considerar a gravidade 10. Ora, caro estudante, repare bem, quanto ele desceu? Eu poderia usar esta relação aqui, ó, delta S é igual a VOT mais G sobre 2 T ao quadrado. Porque eu sei que ele levou 5 segundos descendo. Eu sei que a velocidade inicial dele é 0, porque ele saltou, não é? Então, esse deslocamento vertical dele, Vera, mas não é H. Eu poderia colocar aqui H, mas vamos botar o delta S mesmo. 0 vezes 5, 0 da velocidade inicial, vezes 5, mais 10 sobre 2, vezes 5 ao quadrado. Quanto será que ele desceu? Pronto, 0 vezes 5 dá 0. Caro estudante, repare bem que 10 dividido por 2 dá 5. Você vai ficar com 5 vezes 5 ao quadrado. Vera, essa conta é fácil. 5 vezes 5 ao quadrado dá 125 metros. Entendeste? Você dividiu 10 por 2, deu 5. 5 vezes 5, 125 metros quadrados. Agora, eu gostaria que você observasse o seguinte. Repare bem. Quando ele chega bem aqui nessa posição, ele desceu 125 metros. Entendi, Vera. Então, ele está em 325. Isso aqui é quanto ele caiu em 5 segundos. Foi a queda em 5 segundos. Então, vejam só o que nós vamos fazer aqui, ó. Repare bem, ó. Ele está bem aqui no instante t igual a 5 segundos. Observe bem que ele caiu 125. Se ele estava em 325 menos 125, que foi quanto ele caiu, restam ainda 200 metros de queda. Entendi. Ele estava em 325. Esse pedacinho que ele caiu foi 125. Então ele ainda tem 200 metros para cair. Só que esses 200 metros de queda, eu estou sacando, eu estou entendendo. Ele tem 200 metros para cair. Esses 200 metros de queda, não esqueçam que é como se fosse um movimento retilíneo uniforme. Quando a gente olha para o gráfico, a gente vai ver que se o movimento é retilíneo uniforme, a velocidade vai ser o tempo todo constante, igual a quanto? 10 metros por segundo. Olha, ele estava aqui nessa velocidade, aí ele veio caindo. Repare bem que ele vai, caindo, a velocidade está aumentando, né? Porque à medida que ele vai caindo, a velocidade vai crescendo. Quando chega bem aqui, exatamente no instante igual a 5 segundos, ele reduz a velocidade dele e mantém essa velocidade em 10. Ora, nenhuma dessas equações aqui vai resolver, ok? De ligado aqui no nosso borrão, né? Repare bem que para o movimento retilíneo uniforme, não esqueça que o módulo da velocidade escalar permanece constante e diferente de zero. E nós temos esta relação aqui, ó, S igual a SO mais VT. Eu posso fazer assim? Posso, olha, delta S igual a V vezes T. Tranquilo? Recapitulando para que você possa lembrar, essas equações aqui, elas vão sempre ser utilizadas quando o movimento está dotado de aceleração. Significa dizer que a velocidade está mudando. Mas, no caso desses últimos 200 metros, observe bem que o movimento vai ser retilíneo uniforme, ou seja, o módulo da velocidade vai ser constante. Então, o que é que nós vamos observar? Que nós não podemos usar nenhuma dessas equações. Nós temos que usar a equação relativa ao movimento uniforme. Então, caro estudante, vamos para cá? Quanto vai ser o tempo durante essa queda em movimento uniforme? Então nós vamos poder usar ΔS igual a V vezes T. Lembre que a velocidade é 10, ok? Lembre que esse deslocamento é 200 metros. Entendi. 200 igual a 10 vezes T, ok? Legal, não é? Então é a mesma coisa de dizer assim, não é? 10T igual a 200. Logo, o tempo de queda, a partir do momento que a velocidade permanece constante,
é de 20 segundos. Pronto, mas lembre qual é a resposta. A resposta é o tempo total. Caramba, e quanto vai ser o tempo total? Bom, repare bem que em queda livre, 5 segundos. Então o tempo total será 20 mais 5, 25 segundos. 25 segundos, opção correta, letra B de bola. Opção correta, letra B de bola. Vamos à terceira questão? Caro estudante, foco. Terceira questão, uma questão muito legal, bem simples, bem fácil. Uma questão de conhecimento básico, elementar essa questão, ok? Então, vamos fazer como sempre, né? Olha, pause aí, dê uma lida na questão. Agora que você já leu a questão, que você tentou respondê-la, e espero que tenha tido sucesso, vamos confirmar aqui a sua resposta. Repare bem que ele fala aí de um trem que vai se deslocar em altíssima velocidade, ok? Bom, mas para não ser desconfortável para o ser humano, para que você não tenha aquela sensação, aquela ânsia, que pode ser uma ânsia de vômito, ok? Eles limitaram a aceleração do trem a 0,09 g, onde esse Gzinho aqui é aquela famosa aceleração da gravidade, que normalmente é 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Qual que é a pergunta? A pergunta é uma pergunta bem simples. Ele quer saber o seguinte: quanto é que esse trem precisa se deslocar para que a velocidade dele atinja 1.080 km por hora partindo do repouso? Ora, para respondermos essa questão, observe bem que nós vamos ter a velocidade inicial 0, a velocidade final 300, eu quero saber o deslocamento e eu tenho que a aceleração é 0,09 g. 0,09 vezes 10 dá 0,9 metros por segundo ao quadrado. Um passo de cada vez. Você vai dizer assim, das relações que nós temos aqui, Vieira, a que melhor se enquadra é a famosa equação de Torricelli. Olha só, V ao quadrado mais 2 vezes A delta S, ok? Lembre que ele vai atingir 300 metros por segundo. Por quê? Porque era 1.080 km por hora. Nós simplesmente transformamos de quilômetros por hora para metros por segundo, porque a aceleração está em metros por segundo. É verdade. Quanto vale a velocidade inicial? 0. 2 vezes, quanto foi que nós encontramos para a velocidade? 0,9 vezes o ΔS, o deslocamento. Então, eu vou descobrir quanto ele precisa caminhar para atingir essa velocidade de 300 metros por segundo, ou 1.080 km por hora, que é uma velocidade muito grande, não é? Uma velocidade mesmo poderosa. Ora, se você fizer 3 ao quadrado, 9. Quando você tem 2 zeros ao quadrado, 2 zeros ao quadrado são 4 zeros. Bacana, Vieira, gostei. Verdade, eu estou brincando, tá? Nós fazemos a conta direitinho, de boa, tá? 0 ao quadrado dá 0, mas 2 vezes 0,9, 1,8, delta S, ok? 2 vezes 9, 18, 2 vezes 0, 0 e 1, uma casa depois da vírgula. Bom, então, quem será o nosso deslocamento? Observe bem, esse 1,8 está multiplicando, então ele vem aqui dividindo o 90.000. É verdade. Está aqui o 90.000, 1,8 que estava multiplicando, dividindo. Pronto, 1,8. Observe bem um detalhe curioso. Como aqui tem uma vírgula, então eu posso fazer assim, né? Eu posso colocar aqui uma vírgula e o 0. E logo em seguida cortar as vírgulas. Então passou a ser 900.000 dividido por 18. Mas observe bem que essa conta 90 por 18 é fácil. 90 por 18 dá 5. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 1, 5 e 4, 9. Conclusão a nossa. Repare bem que se eu dividir o 90 por 18, vai dar 5. Mas eu ainda tenho todos esses zeros aqui dando sopa. Entendi. Pronto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então minha resposta, 50.000 metros. Mas lembre que 1.000 é o K, né? É verdade, 1.000 é K. Muito bem. Então isso aqui vai dar 50.000 quilômetros, ok? Foco. Você quer ser oficial? Você quer ser médico? Você quer ser advogado? Foco. Pronto.
uma resposta muito simples. E para quem pensa que isso aqui não cai nas provas, cai sim. Não vou botar aqui a mesma que já caiu na prova. Pode até ser que ela caia novamente. Mas a gente vai trilhar por outros caminhos que, quem sabe, já que caiu daquele jeito, pode ser que caia desse. Então, por isso, foco. Vamos para a nossa quarta questão? Bom, agora vamos dar uma lidinha de leve, com bastante atenção nessa quarta questão. E você vai ver que essa quarta questão ela é muito própria de prova. Você tem que ficar muito ligado na resolução dessa quarta questão. Dê o pause aí e leia a questão. Se você leu a questão com bastante carinho, você observa que ele está te dando essa figura, ele afirma que esse móvel ele está freando, desacelerando, e essa desaceleração dura 4 segundos. Observe que no instante 4 segundos a velocidade dele atinge zero. Ele estava se deslocando com essa velocidade e atinge em 4 segundos a velocidade zero. E ele quer saber quanto vale a velocidade inicial, a velocidade no início da frenagem, ok? Lembrando que ele leva 4 segundos para atingir a velocidade zero e que nesse momento ele se deslocou 40 metros. Bom, esse movimento, ele é um move, não é? Ele é um movimento uniformemente variado e observe bem que no movimento uniformemente variado, o módulo da aceleração escalar permanece constante e diferente de zero, ok? E um detalhe importantíssimo é esse aqui, olha. Isto aqui é uma observação que vale ouro. Não esqueça que normalmente, nesse movimento, a velocidade média, ela é a média aritmética das velocidades. Gente, essa informação é importantíssima, ok? Isto aqui vale para um movimento retilíneo uniformemente variado. Ok? Ah, então quer dizer que eu tenho essa opção? Tem. E você, além dessa opção, você tem uma outra. De lembrar que para determinar essa velocidade média, você pode fazer também o deslocamento dividido pelo tempo. Verdade, tinha até esquecido. Observe bem que isso aqui é a velocidade média. Observe bem que isso aqui é a velocidade média. E a velocidade média tem que ser igual à velocidade média, não é? Lembre da igualdade lá na matemática. Reflexiva, transitiva e simétrica. São algumas propriedades importantes da igualdade. Então entendi, eu posso fazer assim. VO mais velocidade final. Esse VF é velocidade final, verdade. Igual a ΔS sobre ΔT, ok? O que parecia que ia dar muito trabalho, pronto, foi suave. E nesse momento é extremamente importante eu dominar as relações. Então quer dizer que a velocidade média, sempre que o movimento for uniformemente variado, ela pode ser dada pela média aritmética das velocidades? Verdade. Que legal, não é? Quanto é a velocidade inicial? Não sei. Quanto é a velocidade final? Zero. Lembre que após 4 segundos, ele se desloca 40 metros e sua velocidade final é zero. Aqui está, ó. Para 4, 0. Verdade. Aqui 2 e aqui o deslocamento 40 e o tempo 4 segundos. Que coisa legal, não é? 40 dividido por 4, 10. Esse 2 que está dividindo, vem para cá multiplicando. E você chega à conclusão que a sua velocidade é 2 vezes 10, 20 metros por segundo. Mas aí você leva um susto, aqui não tem 20, nenhuma opção tem 20, o que foi que aconteceu? Lembre que está em metros por segundo. E as suas respostas estão em quê? Quilômetros por hora. Então, não esqueça, de metro por segundo para quilômetro por hora, você tem que multiplicar por 3,6. É verdade. Quando você multiplicar 20 por 3,6, 72 quilômetros por hora. Lembre que de quilômetro, se fosse quilômetro por hora, para metro por segundo você ia dividir por 3,6, mas você está fazendo exatamente o contrário. Você está indo agora de metros por segundo para quilômetros por hora e nós temos essa opção na letra A. A de abençoado, ok?
Ah, de abençoado. Vamos para a nossa quinta questão? Bom, voltamos. Vamos para a nossa quinta questão? Pronto, aquele mesmo processo. Dê uma lidinha. Pause aí o vídeo, dê uma lidinha, tente fazer. Bom, você tentou fazer? Que bom, né? É isso aí, tente fazer. Tente. Não relaxe, não vá direto para a resposta. Você pode descobrir o que está acontecendo. Por que você não está conseguindo desenrolar a questão? Bom, primeiramente vamos observar que ele deu um gráfico. Aqui eu coloquei uma parte do gráfico, né? Não quadriculei o gráfico todo, como está aí na figura de vocês. E ele faz uma pergunta fácil. Ele está dizendo que esse corpo foi lançado e ele quer saber, certo? Lembrando que esse gráfico aí é o gráfico da velocidade. Eu vou botar aqui agora, ó. É o gráfico da velocidade em função, olha só, do tempo. Ok? É o gráfico da velocidade em função do tempo. E ele quer saber a altura máxima atingida pelo objeto em metros. Isso que ele quer saber. Você já leu, já deu uma lidinha, já tentou fazer, já sabe o que é que nós estamos correndo atrás. Agora um detalhe curioso. Observe bem que nessa questão, ele não faz menção ao valor da aceleração da gravidade. Mas tem uma coisa que é muito importante nesse gráfico. É você observar esse detalhe. Ó. Repare bem que o corpo ele parte da velocidade inicial 50 metros por segundo, ok? Segundo detalhe importante, ele está subindo, ó, como ele está subindo, a velocidade dele vai diminuindo, até que nesse instante aqui, repare bem que aqui é 4, aqui é 6, então esse nosso instante aqui só pode ser 5 segundos. Então, o nosso tempo de subida é 5 segundos. Sabe por quê? Porque exatamente nesse instante aqui, a sua velocidade se torna igual a quanto? Igual a 0. Ah, é verdade. Nesse instante, a sua velocidade se torna igual a 0. Significa dizer que aqui nós atingimos o que a gente chama de altura máxima. Ok? Bom, você pode resolver essa questão com estes conhecimentos aqui, ou então você pode utilizar uma relação, não é fórmula, lembra que é uma relação que me diz direto quanto vale a velocidade, a altura máxima. Lembre que o natural, a fórmula, teoricamente, pelos dados que você deveria utilizar, seria a seguinte: antes, porém, quanto será o valor do G? Quanto será o valor da aceleração da gravidade? Bom, para você determinar esse valor do G, que ele não menciona aqui, Vieira, já sei, posso usar 10, vou botar 10. Cuidado, nem sempre pode ser 10. O ideal é que você faça primeiro o seguinte: quanto é o valor de G? V igual a VO mais AT. Repare bem que ele vai chegar na velocidade 0, ele partiu da velocidade 50, você já sabe disso, que ele está partindo da velocidade 50 e vai chegar na velocidade 0. Exatamente, aqui esse A vai ser o G após 5 segundos. Observe bem que você vai encontrar menos 5G igual a 50, pronto. G igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. O menos está me indicando que o corpo está subindo, ele está desacelerando. Não é que G seja negativo, é porque ele está desacelerando. Eu posso até interpretar que ele está indo contra a gravidade, porque se você está subindo, você está contra a gravidade, porque a gravidade aponta sempre, em qualquer ponto, para o centro do nosso planeta, que na linguagem comum de todos nós é para baixo. Para o centro, para nós é para baixo. Ah, bacana, então o G, eu tenho que colocar menos 10. Aí eu posso, na segunda parte, fazer assim, ó, V ao quadrado, VO ao quadrado, mais 2 vezes A delta S. Pronto, quanto é a velocidade final? 0. Quanto é a velocidade inicial? 50 ao quadrado. Lembre que aqui você vai fazer mais 2 vezes o A, é o G, menos 10. E o delta S passa a ser a nossa altura máxima. Ah, que legal! Aqui é 0, aqui é 5 vezes 5, 25, 1 zero ao quadrado, 2 zeros, né? Menos 20, altura máxima. Pronto. Ah, então 20, altura máxima no primeiro membro, 2.500 no segundo membro. Você vai cortar um zero com um zero e você tem que a altura máxima, ela vai ser, lembra que esse 2 vai passar dividindo, 250 dividido por 2, 125 metros. Pronto, opção correta, letra
C. Determinamos bem, ok? Bom, alguém poderia dizer assim, eba, eu não posso usar aquela relação da altura máxima? Pode. Vamos acompanhar aqui no nosso borrão? Olha, a altura máxima, ela é VO ao quadrado sobre 2G. Você vai encontrar a altura máxima em relação ao seu nível de lançamento. Ah, que legal! Seria mais rápido V ao quadrado, 50 ao quadrado. Lembre que aqui você não vai usar menos 10, você vai usar o valor de G, 10. Então aqui vai ficar 2 vezes 10. Então essa altura máxima, ela seria igual 2.500, porque 5 vezes 5 dá 25, 2 vezes 10, 20. Corta, a metade de 250, 125, mesma resposta, ok? Então, acabou o que era doce. Caro estudante, foco, até as nossas próximas questões.